Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo, que fecundou o coração e a mente da Virgem Maria, também fecunde as nossas mentes para que possamos compreender o sentido profundo daquilo que estudamos, não só para a faculdade, mas para a vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro da Yuta, O Desejo de Deus e as Suas Consequências. Página 25. O primeiro ponto é a palavra de Deus. Quem ouve a Deus sabe mais sobre o mundo e sobre si mesmo do que uma pessoa que conte apenas com as suas próprias forças e luzes. Esta afirmação também é válida se inverter. Quem busca um conhecimento profundo sobre a realidade que o rodeia e a própria existência é convidado a considerar a revelação divina. O termo revelar, em geral, significa tirar o véu que esconde algo, manifestar o que permanece oculto ou invisível. Utiliza-se com este sentido, por exemplo, em fotografia. Aqui empregamo-lo para significar a manifestação que Deus fez aos homens de coisas que antes estavam escondidas e que podem referir-se tanto ao próprio Deus como ao mundo. Então aqui, revelar significa o Deus mesmo que se manifesta. E ela dá um exemplo. Se olharmos para o Antigo Testamento, podemos descobrir que não há um termo específico equivalente àquilo a que costumamos chamar revelação, nem um conceito geral que tenha correspondência com ele, mas há diversos modos concretos de referir a intervenção de Deus na história do nosso mundo. Entre eles, o que mais claramente representa uma revelação de Deus é o falar divino, a palavra de Deus. Nós já estamos na página 26, tá bom? Palavra em hebraico é dabar ou debar. Esse termo alude, por um lado, à ideia de estar atrás e empurrar, e por outro lado, a intenção de dar a conhecer o que está dentro. Significa, de alguma maneira, tanto produzir como falar. Unido ao mistério divino, exprime sempre eficácia, ao mesmo tempo que indica a comunicação de uma verdade. Desde a primeira página da Bíblia, encontramos este sentido eminentemente dinâmico e eficaz da palavra de Deus. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. A palavra divina é criadora. Também um dos salmos do Antigo Testamento exprime isto com grande clareza. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro da sua boca todos os astros. Porque ele disse e tudo foi feito. Ele ordenou e tudo foi criado. Pode-se dizer que, num primeiro momento, Deus revela a sua majestade e onipotência por meio de fatos. E o homem pode chegar ao conhecimento de Deus contemplando esses fatos. Pode descobrir que a criação inteira é um caminho para chegar a Deus. E mais ainda, que é uma coisa dita por Deus. É uma palavra divina que de alguma forma se dirige a Ele. Vamos lá.
A partir do conceito de palavra de Deus, nós vamos entendendo que Deus se revela, Deus se dá a conhecer, Deus manifesta aquilo que é oculto para nós. E aqui ele usa a palavra dabar, que ela significa em hebraico aquilo que está por trás e empurra, como a causa de um movimento. E tanto como produzir, porque Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Então, nesse sentido, o que esse capítulo quer tratar é que, na própria Gênese, origem do mundo e do homem, enquanto realidade irracional, está algo revelador do próprio Deus. Que é esse algo? É o que nós vamos tratar aqui. Por isso, na página 27, a Yuta diz: os padres da igreja concebiam o mundo como uma grande teofania, uma grande manifestação de Deus. Falavam inclusivamente de uma cosmologia sacramental. O que é uma cosmologia sacramental? Cosmologia é estudo do cosmos. Sacramento significa um sinal visível que representa algo invisível. O batismo, as palavras do padre e a água na cabeça da criança significa uma realidade que vai além das palavras, que aquela criança se torna filha adotiva de Deus, herdeira do céu, livre do pecado e da morte. Do mesmo modo, os padres já diziam que o mundo era um sacramento, um sinal visível da existência e da presença de Deus enquanto Criador. Peguem aí a página 28.2, a revelação cósmica. A fé contém, como vimos, uma série de verdades que são alcançáveis filosoficamente, com a luz da nossa razão. O seu conhecimento constitui um pressuposto necessário para acolher a revelação histórica. Estas verdades culminam no conhecimento natural de Deus. O Concílio Vaticano II afirma solenemente: Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com a certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. A fonte bíblica encontra-se na Carta aos Romanos. Com efeito, o que é invisível nele, o seu eterno plano e divindade, tornou-se visível à inteligência, desde a criação do mundo, nas suas obras. Considerando estes textos, são necessários 3 esclarecimentos. Então, o Concílio Vaticano II fala que é possível conhecer a Deus através da criação. Primeiro fato a esclarecer, qual é? Ao falar das coisas criadas, é preciso ter em conta que as pessoas que chegam ao conhecimento de Deus através da natureza não percebem como coisa criada no início, mas somente no fim das suas reflexões. Parte do mundo, não de Deus. Por exemplo, as 5 provas da existência de Deus de São Tomás. Vocês podem estudar depois. Mas aqui eu dou a primeira. Deus é o motor imóvel que move todas as coisas. Como eu posso chegar a essa certeza? Considerando a palavra da Bar, é como se perguntasse: o que está por detrás e empurra a existência e a criação do mundo? Deve ser Deus. Mas isso eu chego quando eu vejo a criação e falo: nossa, isso é perfeito.
Quem criou isso? Ponto. Mas, em segundo lugar, no final da página 28, o concílio teve consciência das dificuldades para conhecer a Deus na situação atual do gênero humano. Por isso, não ensina que todos os homens conhecem a Deus com segurança, nem tampouco inclusivamente que alguma vez tenha havido homens que a conheceram a Deus com absoluta certeza, sem a ajuda da revelação sobrenatural, que nós vamos estudar mais propriamente no próximo capítulo. Somente ensina a Igreja que se pode conhecer a Deus a partir do mundo, com a ajuda da razão. O concílio quis com isso sustentar que se pode falar com Deus com sentido a qualquer homem. Não existe contradição alguma entre a fé e a razão, porque na verdade revelada, que nós vamos estudar, encontramos o mesmo Deus como Criador do mundo quando refletimos sobre esta realidade que nós chamamos de cosmos. Em terceiro lugar, o Deus que as nossas meras forças naturais alcançam é o fundamento do mundo, um incondicionado e absoluto, o sustentador que mantém com a sua presença transcendental este mundo. Mas não é diretamente o Deus vivo e pessoal que a Bíblia nos testemunha. Em outras palavras, não é um Deus pessoal, íntimo, que se revela a nós, que começou uma história, criando o homem, chamando Abraão, fazendo uma história depois do pecado, até chegar à plenitude de Cristo. É apenas o Deus Criador e sustentador do universo. E aqui ele diz na página 29, se vocês me permitirem, no último parágrafo da página 29, por vezes temos de percorrer um longo caminho para chegar a descobrir uma paisagem. Igualmente, nas vias do conhecimento de Deus, temos de estar dispostos a caminhar, a abandonar os nossos preconceitos e abrir-nos ao mistério de Deus. Mas ainda assim, não poderíamos formular a pergunta sobre Deus se nunca tivéssemos ouvido falar de Deus, se a sua realidade não tivesse tornado presente no nosso interior, se não tivéssemos tido nenhum tipo de experiência do absoluto. Portanto, as chamadas provas que mostram a racionalidade da fé em Deus não substituem a fé por um saber, mas ao invés convidam a fé, fortalecem a fé e dão razões dela, levando-nos a reconhecer a existência de uma via, essa via realmente preparatória para a fé, que pode desembocar no acolhimento da revelação. Quando temos em conta os próprios princípios e a autonomia da razão, podemos confiar que a fé irá encontrar sempre sólida confirmação na experiência humana e no pensamento. Como podemos então chegar a Deus mediante a razão? Distinguem-se geralmente dois grandes caminhos: através do mundo e através do homem. Então, se parte do mundo ou do homem para chegar ao pensamento que existe um Deus Criador. O caminho a partir do mundo. Vamos ler na página 30. A primeira forma, a mais antiga das provas de Deus, baseia-se na realidade do mundo. Podemos observar que o nosso mundo está em constante movimento e em mudança permanente.
Ora, tudo o que se move é movido por outro. Além disso, reparamos que no mundo reina uma grande harmonia, uma ordem impressionante. Alguns cientistas falam da racionalidade da natureza. De onde provém tudo isso? De onde provém em particular esta ordem? Pode-se continuar a perguntar continuamente. Uma causa atua sobre a outra. Tudo está condicionado por tudo. Torna-se claro que aqui não se pode proceder indefinidamente. Em alguma parte, terá de haver uma primeira causa, um primeiro início do movimento e da mudança. É possível remeter para um átomo original ou uma célula primeira da vida. Mas isto não basta. Por quê? De onde provém esse princípio e de onde recebe essa imensa energia para fazer sair de si toda a evolução posterior? Trata-se de explicar também por que motivo há alguma coisa em geral. Se aqui se remete apenas para a matéria original, nada se explica, porque a matéria original não explica-se por si mesmo. A matéria está submetida à mudança e, portanto, é sumamente imperfeito. Pois bem, o fundamento último só pode ser algo perfeito e completo em si mesmo, que exista por si mesmo como a mais pura plenitude do ser e da vida. Mas isso é justamente o que pensamos quando falamos de Deus. Só em Deus a realidade do mundo tem o seu fundamento. Sem ele, careceria de razão de ser e, consequentemente, de sentido. Sem ele, enfim, nada existiria, como a realidade existe e como apresenta uma ordem com sentido. Faz também sentido acreditar que Deus existe como fundamento do ser e da ordem do mundo. Olha o exemplo que dá no final da página 31. Se alguém tivesse um grande saco cheio de letras de plástico e o esvaziasse, todas as letras cairiam no monte. Pode ser que por acaso elas cairiam no monte. Pode ser que por acaso elas caiam de tal maneira que apareça sobre o chão uma grande obra literária. Por exemplo, Dom Quixote de Cervantes. Uma pessoa que nega a criação aceita isto e muito mais. Podemos certamente gozar da harmonia profunda do universo em que vivemos. Página 32. Nele podemos admirar a sua ordem essencial, pois estamos seguros da órbita que os astros irão percorrer uma e outra vez. Contudo, somos cada vez mais conscientes de que não conhecemos todas as leis da natureza. Podemos observar também uma certa tensão existente no universo. Durante milhões de anos, um número significativo de fatores de insegurança tiveram um papel importante no desenvolvimento dos cosmos e continuarão a tê-lo. No universo, observamos continuamente mudanças e transformações. Há explosões que originam ininterruptamente novas sínteses. A criação divina ultrapassa nossa capacidade de compreensão e manifesta uma grandiosa liberdade. Aqui, antes de continuar, na página 30, nós já estamos na 32, tem uma notinha que fala sobre as provas da existência de Deus. Diz que não são provas das ciências naturais
ou matemáticas, porque nós não podemos empiricamente chegar até Deus. Mas aqui se trata uma prova do discurso racional que foi utilizado por São Tomás e que nós fizemos aqui, por isso que eu li a nota depois. Quem é a causa de tudo? Por mais que há mudanças, explosões, sempre essa pergunta permanece. Só que aqui fala de uma grandiosa liberdade. Vejam lá na página 32, segundo parágrafo. A opção por Deus significa uma opção pela liberdade e contra o primado da matéria. Aquele que acredita em Deus afirma que o espírito e a liberdade não surgem somente no fim de uma longa evolução, mas já está no início e inclusivamente que o espírito livre é o poder que faz Dabar, tudo sustenta, tudo determina e tudo ordena com medida, número e peso. Cita Orígenes. O Espírito de Deus está no fundo de tudo que foi criado. Tudo está cheio de mistérios, adverte Orígenes. Aquele que opta por Deus, opta pelo sentido do mundo, um sentido que, de certo, com frequência, nos ultrapassa. O mundo está feito de tal forma que não é compreensível sem Deus. É mais razoável acreditar que Deus existe do que acreditar que Deus não existe. A fé em Deus nada tem a ver com uma negação do pensamento. É, pelo contrário, fundamento último do pensamento, uma exortação constante a pensar. É ao mesmo tempo um convite a amar sinceramente. Página 33, a quinta linha, primeiro parágrafo. Vou ler de novo que é muito lindo. É ao mesmo tempo um convite a amar o mundo sinceramente. O escritor russo Dostoiévski diz na sua obra Os Irmãos Karamazov: Meus irmãos, amai toda a criação no seu conjunto e nos seus elementos, cada folha, cada raio, os animais, as plantas. E amando cada coisa, compreendereis o mistério divino das coisas. Uma vez compreendido, conhecê-lo-eis cada dia melhor. E acabareis por amar o mundo inteiro com um amor universal. São Basílio afirma: quero despertar em ti uma profunda admiração pela criação, para que tu, em toda parte, contemplando as plantas e as flores, seja tomado por uma viva recordação do Criador. A palavra recordação quer dizer trazer novamente ao coração, repetir de novo. Então, contemplando a criação, nós chegamos, relembramos, trazemos ao nosso coração que existe um Criador. As provas a partir do homem, o caminho racional que se faz a partir do homem. Página 33. O caminho a partir do homem. Então vamos começar um novo tema. Um segundo grupo de provas de Deus baseia-se na realidade humana. O homem é um ser finito, dependente e ameaçado pela natureza que o rodeia, sujeito à morte. A nossa finitude manifesta-se, por exemplo, no fato de nunca podermos pôr um final às nossas perguntas. Toda resposta suscita novas interrogações. Estamos continuamente a aprender. A nossa ignorância parece ser cada vez maior que o nosso saber. Página 34. Coloca-se em especial intensidade a pergunta acerca
do sentido do homem na experiência do sofrimento, que quer seja o sofrimento próprio ou alheio, na doença incurável, na coronavírus, na preocupação, na solidão ou no fracasso. Que sentido tem o fato de tantos homens sofrerem sem culpa? Por que há tanta fome, tanta miséria e injustiça no mundo? Por que tanto ódio, inveja, mentira e violência? Por último, a experiência da morte pode paralisar-nos. Por exemplo, quando um amigo, um conhecido ou um familiar nos deixa. Quando nos confrontamos com a ideia da nossa própria morte. O que há depois da morte? De onde venho? Para onde vou? O que é que fica daquilo por quem tanto trabalhei? É sempre o problema do mal. O problema do mal é um questionamento. E por mais que nós aprofundamos o tema, mais o tema suscita aprofundamento. É um poço. Também, na nossa busca de felicidade, não podemos alcançar a plenitude. É certo que há momentos em que nos sentimos extremamente satisfeitos, quando um trabalho ocorre bem, quando estamos com uma pessoa querida, ao realizar uma boa ação, no sacrifício pelos outros, no desporto, no jogo, na arte e na ciência. Mas rapidamente comprovamos que estes momentos passam. São como uma promessa que nunca se acaba de cumprir. A felicidade pode desvanecer-se no momento menos esperado. Podem produzir-se amargos e desenganos. Quando alcançamos uma meta, podemos sentir uma certa frustração. Não foi isso que procuramos, mas muito mais. Nada neste mundo pode ser tudo para o homem, porque tudo que encontramos é finito, ilimitado, imperfeito e passageiro. Que pensar então? Que sentido tem a vida? Qual é a autêntica felicidade humana? No homem, não se dá apenas a experiência da finitude, do fim, que tudo, mas também esperança da infinitude. Agora, página 35. Mesmo conscientes da brevidade de vida, não deixamos de trabalhar, de lutar e de buscar felicidade. O nosso esforço projeta-se para a frente, aponta para algo que nos possa realizar plenamente. Persegue algo total. Pensamos em alguma coisa mais do que a experiência passageira da felicidade terrena. Isto significa que transcendemos tudo quanto se pode experimentar e conseguir, que estamos constantemente a caminho, nunca realizados, que temos sempre fome e sede de mais verdade, mais justiça e mais felicidade. A realização deste desejo insaciável de uma plenitude última, de uma justiça perfeita e uma verdade infalível é algo que o homem não pode alcançar por si mesmo. Toda a tentativa seria vã. Podemos descobrir, além disso, algo incondicionado e absoluto no nosso interior. Por exemplo, na voz da consciência, que continuamente se faz ouvir no profundo do nosso coração, advertindo, aprovando, repreendendo. É certo que muitas formas de vida estão historicamente condicionadas. Contudo, a orientação radical para fazer o bem e evitar o mal é absoluta. Teríamos de renunciar a nós mesmos para não protestar contra as injustiças que bradam aos céus, como, por exemplo, o assassínio de uma pessoa pacífica.
esperamos firmemente que o criminoso não triunfe, no fim, sobre a sua vítima inocente. Embora em nenhum lugar do mundo encontremos a justiça perfeita, nem possamos contar sequer poder realizá-la alguma vez, não podemos abandonar a luta por ela. Tão profundo, não? O homem, por mais que ele se decepcione, ele não se entrega nessa busca de perfeição moral, de justiça. Final da página 35 também nos pode ajudar muito. O incondicionado e absoluto revela-se também no amor, não só na questão de justiça, mas de amor agora. Numa pessoa amada, tudo se pode tornar novo de repente. Num instante pode parecer-nos que o curso da história fica suspenso. A partir do próprio centro do tempo, tocamos a eternidade. Mas também o amor humano pode vir a decepcionar, porque nele se experimentam os limites e a relatividade da união. Ansiamos pelo infinito e o eterno e o absoluto, e não podemos alcançar nesta vida. Mais cedo ou mais tarde, o ser humano chega a um ponto em que o seu desejo de união não consegue ser satisfeito. Aí diz: vivemos assim, na página 36, numa certa tensão entre a nossa própria finitude e imperfeição e, por um lado, o desejo do infinito, absoluto e perfeito. E na outro parágrafo diz: essa tensão é causa do desassossego, da inquietação e da insatisfação que continuamente nos visitam. É este um desejo absurdo? Quer dizer, absurdo é uma coisa que não dá nem para ouvir, deixa surdo. Temos de nos resignar a esquecer? Se nós esquecêssemos desse desejo de perfeição, mesmo a nosso limite humano, social? Não. Se não podemos renunciar a esse desejo, chegamos à seguinte conclusão: quem pode dar sentido aos nossos desejos humanos? Lá no final da página 36. Só Deus é capaz de dar resposta aos anseios de felicidade que o homem tem. Citando o Catecismo número 27 do Catecismo, diz: o desejo de Deus é um sentimento escrito no coração do homem, porque o homem foi criado para Deus, por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra, olha que lindo, em Deus o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. E a vida humana só tem sentido, a opção por Deus significa uma opção pelo homem, diz o outro parágrafo, porque a vida humana só tem sentido se Deus existe. Então o homem não é um ser perdido num cosmo insensível às suas perguntas e necessidades. E o mundo não está regido por leis abstratas, nem pelo cego acaso, nem tampouco por um destino anônimo. A fé em Deus dá-nos segurança e permite, exige até que nos aceitemos incondicionalmente a nós mesmos e a todos os homens, porque somos incondicionalmente aceitos. Deus chamou-nos à existência, quis que existisse e continua a querê-lo para sempre. O filósofo francês Gabriel Marcel afirma: estar no mundo quer dizer ser querido por Deus, desejado por Deus. Uma pessoa crente
tem uma confiança fundamental na realidade que o ajuda a viver, amar e trabalhar. E termina assim na página 37. Isso é importante ler também, não vou pular. Enquanto o Concílio Vaticano I fala da cognoscibilidade de Deus através da criação do cosmos, o Concílio Vaticano II concretiza esta doutrina relativamente ao homem. Parte da ideia de que só se pode compreender o homem com base na sua origem, página 38, e fim, que é Deus. E aí cita o número 19, a Gaudet Spes 21. Espero que vocês leiam um dia esse documento do Concílio Vaticano II. A Igreja afirma que o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade humana, uma vez que essa dignidade tem no próprio Deus o seu fundamento e perfeição. Quando, pelo contrário, faltam esse fundamento divino e essa esperança da vida eterna, a dignidade humana sofre lesões gravíssimas, o que hoje sucede com frequência. E os enigmas da vida e da morte, da culpa e da dor, ficam por resolver, conduzindo não raramente o homem ao desespero. Aí vocês veem como o mundo ateu gera pessoas desesperadas, pessoas que não têm sentido na vida. E conclui citando o Romano Guardini, um grande teólogo do século passado, que diz: só quem conhece a Deus conhece também o homem. Interessante, nós chegamos ao ponto 13 final, a conclusão, o mistério de Deus. Pois bem, essas duas provas da existência de Deus, seja aquela que me faz concluir depois de contemplar o mundo, todas as provas da física, da química, a física quântica, tudo. Tá bem, tudo isso são verdades, mas qual é a causa última de tudo isso? E também a prova do homem mesmo. Ele se sente incapaz, miserável, mas desejoso de plenitude, de justiça, de bondade, de amor. Ele não abandona, a não ser se já está doente. E não obstante ao pecado original, ele não abandona o desejo e o sonho de ser feliz. E se chega, mas quem pode encher o meu coração? Deus. Por isso, as últimas páginas desse capítulo vai finalizar o capítulo, o desejo de Deus, do homem. O homem tem desejo de Deus e essas consequências, essa busca que ele tem. O mistério de Deus, página 38. Aonde nos conduzem estas considerações? Aproximam-nos da verdade sobre o mundo e sobre nós mesmos, mas ao mesmo tempo fazem-nos descobrir que Deus não é uma resposta que põe termo ao nosso interrogar. Deus é um mistério profundo. Não é um objeto que se possa aprender como outros objetos. Deus não existe do modo como existem as coisas ou os homens no mundo. A Bíblia chama esse Deus de oculto, na página 39. Diz, mas que Deus é um mistério, parece oculto, na sexta linha, no primeiro parágrafo da 39, diz: isso não significa que também não podemos deduzir este mistério de Deus, do mistério do nosso ser. Deus não é uma invenção do homem, um ídolo que nós fabricamos. Porque se fosse um ídolo, como já foi dito aqui,
a gente não suportaria viver com uma ideia idolátrica, como uma imagem que eu já expliquei, né? Ídolo vem de ideia. Uma ideia falsa, a gente muda. A gente procura outra coisa. Esse sentido de busca de necessidade livre, mas ao mesmo tempo essencial de Deus, nos leva a ver que Deus não é algo que é projeção dos nossos desejos. É um mistério que quanto mais com a minha cabeça me aproximo, parece que mais se afasta. No final da página 39, perante o mistério de Deus, devem renovar-se uma outra vez as nossas representações humanas da divindade. Como o Raniero já falou, nós temos a tentação de projetar também Deus em ideias que nós fazemos, mas mesmo assim essas ideias caem e o desejo de Deus continua. E aqui, virando a página, na página 40, ele dá o exemplo de Jó. Jó foi atingido por duros golpes, perdeu tudo, os seus bens, a saúde e a família. Não consegue compreender Deus e ralha com ele. Mas no fim tem de reconhecer que não se pode discutir com Deus, que não pode penetrar no seu mistério. Por isso permanece em silêncio, e lá Jó, no capítulo 42, versículo 3, diz: de fato, eu falei de coisas que não entendia, de maravilhas que superavam o meu saber. E dirá também no livro de Jó: antes eu ouvia dizer de ti, o meu conhecimento era pelo que me falavam, agora eu experimentei na minha história pessoal a sua presença. E no final, no último parágrafo desse tópico, que se chama o Deus acessível, que é acessível, mas ao mesmo tempo é oculto, aquele que acredita tem consciência no mistério imperscrutável de Deus e do homem. Por conseguinte, não precisa de disfarçar as dificuldades de muitas perguntas, nem de harmonizar as dissonâncias da vida humana, frequentemente estridentes. Sabe suportá-las, porque não pretende dar uma solução ao mistério. Quando a gente vai fazendo a experiência de fé, a gente vai para cima, vai buscando, como Jó, que encontrou Deus no sofrimento. Agora, o último tópico, página 41 e 42. Imagens e comparações. Quando a gente fala da teologia natural ou da filosofia sobre Deus, as provas racionais da existência de Deus, um caminho racional que se faz para chegar a Deus, a gente usa de imagens e comparações. Aquele que acredita está convencido de que o mistério de Deus é a única resposta possível ao mistério do homem. No entanto, o que conhecemos de Deus são apenas imagens e comparações. Através dela, chegamos a vislumbrar obscuramente, como ao longe, o seu mistério. Assim o dizem as palavras do apóstolo Paulo: agora vemos num espelho, de maneira confusa. Espelho e comparação significam que as nossas imagens e conceitos de Deus podem enunciar algo sobre Deus. Não podemos falar de Deus senão servindo-nos da linguagem do nosso mundo. Sem dúvida, Deus é infinitamente maior, página 41, que as nossas imagens e conceitos. Deus é infinitamente maior
que as nossas imagens e conceitos. É aquilo acima do qual não se pode pensar nada maior, e até maior que tudo, quando se pode pensar, já dizia Santo Anselmo de Cantuária. No fundo, todos os nossos conceitos e imagens exprimem o que Deus não é, mas o que Deus não é. A gente se chama isso de teologia apofática. Se aproximando do mistério de Deus, nós negamos, falamos o que Deus não é, mas nunca falamos o que Deus é. Se eu falo, Deus não é finito, ele não tem fim, ele é infinito. Mas o que é infinito? É o que não tem fim. Mas o que é fim? Sempre temos que argumentar cada vez mais. Outro parágrafo para terminar. A fé em Deus faz saltar todos os esquemas das nossas concepções da vida, para dar lugar ao mistério cada vez maior de Deus e do homem. Por isso o Concílio de Latrão de 1215 proclamou: entre o Criador e a criatura não se pode apontar uma semelhança sem ver que a dissemelhança é ainda maior. Pode ajudar-nos a recordar que esse concílio descreveu todo o nosso conhecimento de Deus como análogo. O termo grego analogia, que aparece no original bíblico do Livro da Sabedoria, pode significar proporção, parecença e concordância. Também pode ser plenitude. Vamos lá. Olha o exemplo aqui no final da página 41, hein, gente? Se dizemos, por exemplo, que Deus é nosso Pai, exprimimos de alguma forma que Deus é nosso Pai no sentido mais profundo e mais autêntico da palavra. É um Pai infinitamente bom, justo e carinhoso, muito mais do que todos os pais deste mundo. É realmente o Deus de ternura e de graça, lento na ira e rico em misericórdia e fidelidade. Tudo o que nós dizemos e pensamos sobre Deus só é válido quando se afirma no sentido inteiramente único, infinitamente perfeito. Todos os conceitos e imagens que aplicamos a Deus são apenas como uma seta indicadora. Em nenhum deles temos Deus. Todos nos remetem antes para o caminho que a Ele conduz. São iniciações a um mistério que, no fundo, só podemos adorar. Devem dispor-nos de forma contínua para prestar atenção ao que Deus tem a dizer-nos com as suas palavras e obras na história. E esse parágrafo nos remete ao terceiro capítulo, porque nesse capítulo a gente viu a manifestação de Deus no mundo e no próprio coração do homem, na realidade humana. Então, é do mundo e do homem que a gente faz um caminho para chegar a Deus, ok? Agora no capítulo 3º, próxima aula que eu vou gravar, a revelação com R maiúsculo é o caminho que Deus faz para chegar até o homem. Aí não é mais o homem que busca a Deus, é Deus que vem atrás do homem. Até já, obrigado, paz e bem.